Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus irmãos, a graça e a paz, amém, da parte do nosso Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocarem em pé em nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Os irmãos encontraram? Aquele que encontrou, diga amém. Assim está escrito: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Deus vem de Temã e do monte Parã, vem o Santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Gostaria de convidar a igreja juntamente a repetir comigo o versículo 2, a parte no meio do versículo que diz: aviva a tua obra, ó Senhor. Vamos todos juntos? Aviva a tua obra, ó Senhor. Pai querido, nós te rendemos graça, louvamos e bendizemos ao teu santo e maravilhoso nome, porque bem sabemos e reconhecemos que Tu és Deus vivo, real, presente, ativo, operante em nossas vidas. E aqui estamos porque queremos sentir o fluir, o jorrar da Tua unção, o jorrar da Tua graça sobre as nossas vidas. Abençoa todos que aqui se encontram e que em nome de Jesus nenhum pensamento disperso venha prevalecer, mas que nós venhamos converter toda a nossa atenção a Ti, para a ministração da Tua palavra, que o Senhor possa nos usar mediante a Tua graça, mediante a Tua soberania. Nos colocamos à Tua disposição como instrumento, como canal e como um vaso em Tuas mãos, para o louvor da Tua glória. Amém. Os irmãos podeis sentar. Glória a Deus. Essa foi a oração do profeta Abacuque. Aviva a tua obra, ó Senhor. Você pode repetir mais uma vez comigo? Aviva a tua obra, ó Senhor. Eu espero que essa seja de fato a sua oração. Que essa seja de fato a nossa oração. Que seja o nosso clamor por avivamento. E de repente alguém pode questionar, mas o que significa avivar? Avivar significa literalmente levar vida aonde existe morte. Levar vida para algo que se encontra amortecido, que precisa ser reanimado, que precisa ressurgir, que precisa reavivar. Isso é o sentido da palavra avivamento. Levar justamente vida. E só precisam de avivamento aqueles que se encontram de alguma forma em suas vidas amortecido. Diante de um sonho, diante de uma esperança, diante de uma promessa que está morrendo. Essa pessoa de fato, ela precisa de um avivamento. De repente eu estou aqui diante de pessoas que precisam desse avivamento. Diante de casamentos que precisam de um avivamento. Diante de famílias que precisam de um avivamento, diante de uma igreja, diante do ministério, diante de um povo que precisa de avivamento. E se há algo que nós precisamos reconhecer e reconsiderar, é que o avivamento é vital para a sobrevivência. Não podemos ignorar a importância do avivamento. Em minhas experiências de vida, como um jardineiro também, pastor Rodolfo, lá em casa tem um pequeno jardim, e eu percebi que tinha uma florzinha que estava morrendo, ela precisava de um cuidado especial, e eu comecei a trazer esse cuidado especial, regando aquela flor, e eu percebi que ao cheiro das águas, ela foi justamente tomando vida novamente, ela foi
se reavivando. Ao cheiro das águas, ela ressurgiu, ela refloresceu, ela voltou novamente à vida. Em minhas experiências, dessa vez como um churrasqueiro, eu sou o churrasqueiro da família, quando tem algum evento, eu vou logo para frente da churrascaria, eu só abro mão desse posto para o diácono Williams. Eu preciso reconhecer que a patente dele é mais elevada que a minha. Mas ali no churrasco, em dado momento, em determinada ocasião, as brasas vão perdendo a sua intensidade, elas vão se transformando em carvão. E o que é que nós precisamos fazer? Soprar e abanar, para que as brasas não se tornem carvão, para que ela venha novamente à vida, que ela venha reavivar. Fazendo essa analogia, nós fazemos a comparação com o sopro do Espírito. Assim como a água, assim como a flor precisa sentir o cheiro das águas, sentir as águas, as brasas também precisam sentir o sopro do Espírito. Isso é reavivamento. E eu fico observando o quanto existem exemplos práticos no nosso dia a dia. Um salva-vida, melhor, um guarda-vida, quando vê alguém preste a se afogar, ele se lança no mar, dá o melhor de si para tirar aquela vida do perigo. E quando ele traz aquela vida, ele vai justamente tratar dela. E o que é que ele vai fazer? Além da massagem cardíaca, ele vai fazer a respiração boca a boca. Ele vai soprar naquela pessoa, para que ela venha ressurgir, para que ela venha reaviver. Assim faz o guarda-vida. O médico, diante de uma pessoa que sofreu um surto, sofreu um infarto, ele vai reanimá-la com um tratamento de choque. Ele vai fazer tudo o que for possível para que aquela pessoa venha novamente reaviver. Existem vários tratamentos para que uma pessoa venha em uma situação, em um estado como esse, venha reaviver. Existem vários meios, várias formas de tratamento, e nós não escolhemos qual é a forma. Nós não temos o poder de escolher qual é a forma. O que nós podemos saber é que é possível sim reanimar alguém que está prestes a morrer. O que eu quero dizer com tudo isso é que há esperança para você, meu irmão. Você que pensa que o sonho acabou, você pensa que a sua história chegou ao fim, você pensa que a sua fé morreu, eu venho te dizer que há esperança para você. Eu não sei qual o tratamento que Deus vai usar, se é o tratamento da água, se é o tratamento do fogo, ou melhor, do assopro, se é o tratamento de choque, mas eu venho dizer que existe esperança sim para você. É possível novamente reavivar os sonhos, reavivar a sua vida, reavivar o seu ministério, reavivar o seu casamento, reavivar a sua família, reavivar o seu chamado, reavivar o seu ministério, reavivar a sua igreja. Você é a igreja de Cristo Jesus. É possível sim. Então não sei em que quadro você se encontra, mas tenha certeza que ainda há esperança para você. Amém? Glória a Deus. Há esperança para você. Sabe o que é que você precisa? É de um avivamento. E o profeta Abacuque, ele teve o discernimento para compreender que em sua geração, a sua nação precisava de um avivamento. O momento era crítico, caótico, de declínio moral, declínio espiritual, havia crise em todos os aspectos, e isso de alguma forma afligia toda a nação, que se encontrava em uma apostasia distante dos caminhos do Senhor, desprezando os conselhos divinos. E a Bíblia nos diz que o juízo de Deus há de descer sobre aquele povo, o juízo iminente da parte de Deus. Os caldeus estão invadindo Israel, a nação de Judá, e diante dessa invasão, os babilônicos estão levando um povo cativo, oprimido para uma terra estranha, para uma cultura estranha.
E Abacuque compreende que tudo aquilo era o juízo de Deus, a sentença de Deus sobre um povo que escolheu viver distante dos seus caminhos. E diante dessa situação, ele começa a clamar por avivamento. Ele começa a clamar por avivamento, e você percebe no texto lido, que ele diz: eu tenho ouvido as tuas declarações, me sinto alarmado, assustado, me sinto pasmo, perplexo, aviva a tua obra. E ele clama com avivamento, e ele reconhece, no meio desse clamor, que Deus é o agente do avivamento. O avivamento não vai vir através do Papa São Francisco, o avivamento não vai vir através do presidente do Conselho Nacional das Igrejas Batistas, o avivamento não há de vir através de Donald Trump, o avivamento não há de vir através de Michel Temer. O avivamento só pode vir do Senhor, Criador dos céus e da terra. Nessa época, na época de Abacuque, havia sacerdote, havia reis, havia profeta, mas na hora de clamar por avivamento, ele clama ao Senhor, que está sentado no mais alto, sublime e elevado trono, acima de tudo e acima de todos, aquele que não perde as rédeas da história, que ainda está no controle. É a ele que clama: aviva, Senhor, a tua obra. Ele reconhece que a obra pertence a Deus, que a obra é do Senhor. Olha para o seu irmão que está ao seu lado, aperta firme a mão dele aí, chacoalha ele e diz a ele: a obra é do Senhor, a obra é do Senhor, a obra é do Senhor. A obra não pertence a homens, ela não é fundamentada em personalidades humanas. A obra é do Senhor, e a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra entre nós, ele é fiel para completá-la até a volta de Jesus. Aquilo que Deus começou em tua vida, no teu casamento, na tua família, no teu ministério, ele há de completar, porque ele não deixa a obra incompleta. Ele é o Deus que o que começa, ele conclui. E Abacuque sabe disso. Ele percebe que Deus não há de abandonar o seu povo, reconhece Deus como o agente do avivamento, como o principal responsável, porque o avivamento não pode ser inventado, não pode ser produzido, não pode ser fabricado. O avivamento é para ser vivido, é para ser vivido. E o que é avivamento? O avivamento não é uma nuvem de chuvas de Deus caindo sobre você. Há muitas pessoas que têm essa concepção, tanto que é equivocada, que avivamento de repente é chuvas de Deus sendo derramadas sobre você. Mas quando você lê João capítulo 7, versículo 38, Jesus nos diz: aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Portanto, avivamento não é chuva de Deus caindo sobre nós, mas são rios de Deus fluindo a partir de nós. Deixa os rios de Deus fluir, deixa os rios de Deus jorrar. E você pergunta: mas como isso é possível? Aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, não é como você pensa, não é como você acha, não é conforme as suas conjecturas e especulações, não é conforme a sua achologia, né? Tem tanta achologia, eu acho. Mas se você crê em Cristo, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso significa que do seu interior fluirão vida de Deus fluirá de você. Vida para vivificar tudo que ao seu redor se encontra amortecido. Quantos estão entendendo e pode dizer amém? Sabe o que isso significa, irmão? E é interessante como eu vejo isso na Bíblia. É interessante como eu observo isso em todo o tempo. É que Deus sempre nos convida para ser a resposta das nossas orações. Você entendeu? Deus sempre nos convida para sermos a resposta da nossa oração. Você está pedindo para que Deus mude a sua vida? Seja você esse milagre. Você está pedindo para que Deus reavive o seu casamento?
Seja você esse milagre. Você está pedindo para que Deus renove, restaure a sua família, o seu ministério. Seja você a resposta da sua oração. Abacuque começa a clamar por avivamento e Deus começa a falar com Abacuque para que ele venha ser a diferença, para que ele venha fazer a diferença. Você já parou para perceber que as pessoas mudam de acordo com as nossas mudanças? Já parou para perceber? Essa é a maior lição do casamento, ninguém muda ninguém, isso é um fato, mas as pessoas mudam de acordo com a nossa mudança, e vivemos essa reciprocidade, porque amor gera amor, respeito gera respeito, afeto gera afeto, e não podemos cobrar aquilo que não oferecemos. Portanto, deixa Deus falar, para que hoje haja avivamento na tua casa e no teu lar. Eu espero que casais saiam daqui decididos a viver o avivamento, amém? Glória a Deus. E Deus começa a falar com Abacuque, para que ele seja a resposta que ele tanto procura. E o que eu acho interessante nessa passagem, é que a Bíblia começa a nos descrever, em Abacuque capítulo 3, alguns elementos essenciais para vivermos o avivamento. E o primeiro deles está no versículo 1, oração do profeta Abacuque. Primeiro elemento, oração. Repita comigo, oração. E o que é oração? É tão simples e tão prático que às vezes esquecemos. Orar mais ação. Oração não é mera petição. Não é insistentes, repetitivas preces. Orar mais ação. É preciso uma ação. É preciso atitude, é preciso postura. A oração de Abacuque, eu queria saber qual é a sua oração. Você tem reclamado da economia do nosso país, você tem reclamado da política da nossa nação, mas a pergunta agora é: qual é a tua oração? Ou você vive na zona de conforto, no comodismo? Abacuque, ele simplesmente se entrega para ser resposta de Deus, e a primeira coisa que ele faz é justamente orar. Qual seria a sua oração hoje? Pelo seu ministério, pela sua família, pela sua igreja, qual seria a sua oração? Pense um pouco nisso, porque o texto nos diz, oração do profeta Abacuque. A oração, ela move céus, ela move terra. Nós sabemos do poder da oração, e a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Isso nos ensina que a oração de um justo é eficaz. Imagine quando muitos justos se reúnem com um só propósito. Com certeza Deus há de cumprir o que Ele prometeu em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, se me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Estarão sempre atentos os meus olhos e abertos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. É promessa de Deus, meu irmão. É promessa de Deus. Olha, somente Ele pode sarar a tua terra. É o que Ele diz. Eu virei, sararei a sua terra. De repente a sua terra está ferida. De repente sua terra está estéril, infrutífera. Somente Deus pode mudar e pode sarar a terra do seu coração doente, a terra da sua vida ferida. Mas para que isso aconteça é necessário uma vida de oração. É incrível como nós desejamos ter intimidade com Deus, mas negligenciamos a importância da oração. Antropólogos estudaram, fizeram algumas pesquisas sobre a oração e descobriram entre as religiões, sabe o quê? Que um judeu ele ora 3 vezes ao dia. Um muçulmano ele ora 5 vezes ao dia. Um budista ele ora 7 vezes ao dia. Um hinduísta ele ora 10 vezes ao dia. Um cristão, deixa para lá. Responda por você mesmo.
Uma pergunta retórica: quantas vezes ao dia você ora? Aí quer ter comunhão com Deus? Quer ter intimidade com Deus? Se havia alguém que não precisava orar, era Jesus Cristo. Mas nós encontramos Jesus orando no deserto, orando no jardim, orando no monte, orando no vale, orando sozinho, orando em companhia de multidões. Em todo tempo Jesus está orando, depois do milagre, durante o milagre, antes do milagre. E sabe o que eu acho interessante? É que os discípulos viram Jesus ressuscitando os mortos, andando sobre as águas, curando os enfermos, multiplicando pães e peixe, transformando água em vinho, repreendendo trovões, tempestade, purificando os leprosos. Os discípulos viram coisas extraordinárias realizadas por Jesus, mas eles nunca pediram a Jesus para que tivesse poder para expulsar demônios, andar sobre as águas, multiplicar pães, curar enfermos, nunca. Pelo contrário, os discípulos, certa ocasião, se aproximam de Jesus e dizem: Mestre, ensina-nos a o quê? A orar. Pois os discípulos reconheceram que tudo o que acontecia na vida de Jesus, no ministério de Jesus, era resultado da comunhão com Deus, através da oração. Portanto, querido, não haverá avivamento sem oração. Abacuque reconheceu, e se você for perceber o primeiro capítulo, o segundo capítulo, ele está questionando, ele está resmungando, são lamúrias e lamúrias de Abacuque, sem entender o porquê do juízo de Deus, sem entender o porquê do quadro crítico e caótico em que sua nação vivia. Aí no capítulo 3 ele começa a ser a resposta das suas orações, ele começa a fazer diferente, viver diferente, e o capítulo começa logo nos dizendo, oração do profeta Abacuque. Portanto, não haverá avivamento em sua vida e minha vida, se não for através da oração. A Bíblia nos fala, ou melhor, a história nos fala, de que a rua Azusa, nos Estados Unidos, teve um grande avivamento através de um homem chamado William Seymour, e esse homem, antes desse avivamento, ele orava 7 horas por dia. 7 horas. A história também nos fala de Charles Finney, que orava tanto que em determinado momento em Nova York deixou de existir bailes, deixou de existir festas pagãs. A história também vai nos falar de John Wesley, que foi em determinada região, pregou o evangelho, e de repente um peregrino por ali passava, e foi em um bar, e foi em outro, e percebeu que nenhum lugar ali vendia bebidas alcoólicas, e de repente ele faz a seguinte pergunta: por que não vende bebida nessa região? O que aconteceu? E a resposta do homem é: porque um homem chamado John Wesley passou por aqui. Olha o que o avivamento faz, olha o resultado do avivamento, como vidas são mudadas, como vidas são transformadas. A história do avivamento nos mostra que cadeias precisaram fechar porque não tinha bandido para prender, porque a igreja estava orando. A história dos moravianos ensina que uma igreja decidiu orar, fazer vigílias. Sabe quanto tempo durou essa vigília? Durou 100 anos. Todas as noites aqueles irmãos estavam orando. Morria gente, nascia gente, evidentemente, e a vigília durou 100 anos. Foi um dos maiores avivamentos que aconteceram. Mas o que havia de interessante nesses avivamentos era justamente a oração. Como é que você deseja a vida com Deus se você não tem oração? Assim que eu entrei nessa igreja em 2001 e me converti, havia uma frase, um versículo bíblico bem grande. Quem lembra? 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Isso é possível? Sim, é possível. É possível você lavar louças conectado com Deus. É possível você dirigir o seu veículo conectado com Deus. É possível você fazer algo, estar sempre em comunhão, em sintonia com Deus. Perguntaram, certa ocasião, a Moody: quanto tempo você passa orando por dia de joelho? Ele disse: olha, eu não passo 1 hora de joelho, mas também não passo 1 hora sem orar. É a conexão com Deus em todo tempo, em todo momento. E se não orarmos, o nosso evangelismo, a nossa pregação, ela não surtirá o impacto esperado.
Como é que nós podemos falar de Deus para os homens se ainda não aprendemos a falar dos homens para Deus? Portanto, Deus deseja comunhão contigo. Há pessoas que dizem, mas Deus já sabe o que eu penso, já sabe o que eu vou falar, para que orar? Mas eis aí a questão da intimidade, irmãos. Como é que você tem intimidade com uma pessoa, se não for através do diálogo, se não for através da convivência? Casais, quando estão no início do namoro, eles passam madrugadas, né? E nessa época das redes sociais, haja o WhatsApp, haja Facebook, e passa a madrugada toda clicando, né? Quando não tem a oportunidade de estar junto. Eu lembro muito bem disso, meu sogro, muito sábio, na época eu não entendia, mas eu vou fazer a mesma coisa com Sarinha. Ele só deixava a gente se encontrar na quarta e no sábado e no domingo. E quando dava 10 horas da noite, começava a ter uma crise de tosse na casa de Vanessa. Eu dizia, estou entendendo o recado. Naquela época eu dizia, qualquer dia eu trago um xarope para seu velho. É ousado, né? Mas dava uma crise de tosse. Mas eu entendo hoje perfeitamente e assim vou fazer. Mas o que eu quero trazer aqui é que há essa necessidade de estar próximo, de confabular, de bater uma prosa, de jogar conversa fora. E aí cria os verdadeiros relacionamentos. Por isso que Deus quer ouvir a tua voz. Tem um caba que era tão preguiçoso que ele colocou na cabeceira da sua cama 3 orações. E todos os dias quando ele ia dormir, ele dizia, Deus, a oração de hoje é a número 1. No outro dia era, Deus, a oração de hoje era número 3. Ah, miserável! Era incapaz até de ler, de meditar aquela oração. Deus quer ouvir a tua oração, irmãos. Ele quer ouvir a tua voz. De repente você diz, mas eu não sei orar. Um dia eu encontrei uma senhora que disse bem assim, pastor, eu tenho tanta dificuldade de orar. E a sensação que eu tenho é que minha oração não passa de um teto. Eu já sei, irmã, como resolver o seu problema. Como, pastor? A próxima vez que você for orar, procura um lugar que não tenha teto. E lá você começa a orar. Que você vai ter a sensação que sua oração está subindo aos céus. Algumas pessoas sempre alegam isso. E tem dificuldade. Olha, Deus não se surpreende com a eloquência das tuas palavras. Com a retórica e a oratória. A harmonia do teu discurso. Não é isso. Ele quer ouvir o teu coração. Ele quer ouvir o teu coração. Quando os discípulos pedem, Jesus nos ensina a orar. Jesus ensina eles a orar orando. E a primeira lição é Pai Nosso. Até então, Deus nunca tinha sido chamado de Pai, cujo sentido no hebraico é Abba, Papá. São essas as primeiras palavras pronunciadas. Pelo menos pelos meus filhos. Vanessa ficou com uma inveja de morrer. Mas tanto Gabriel quanto Sara começou a papar. Ela disse que mamã tem um som nasal. Então é mais difícil, não. Papá. As primeiras palavras. E Jesus ensina, olha, quando vocês forem orar, chamem Deus de Pai. Não existe formalidades no diálogo com Deus. Ele é juiz, mas eu não preciso chamá-lo de meritíssimo. Ele é rei, mas eu não preciso chamar de majestade. Ele é presidente, mas eu não preciso chamar de excelência. Porque apesar de ser rei, juiz, apesar de ser presidente, acima de tudo isso, Ele é o meu Pai. E eu posso chamá-lo de Abba, Papá. Pai meu, olha o pronome possessivo, Ele é meu, Pai nosso. É essa intimidade que gera comunhão com Deus. Abacuque começa a fazer diferença na sua geração, através da oração. Agora, perceba, a oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Não há avivamento também sem louvor. O louvor é o segundo elemento para o avivamento. O louvor. Louvar de todo o coração. E é incrível o poder do louvor. Você lembra de Paulo e Silas? Ao meio-dia, à meia-noite, nas prisões, encarcerado, algemado, com grilhões. Aqueles homens não tinham força para orar. Às vezes nos falta força para orar. E quando esse momento chegar, quando esse momento vier, louve.
está feliz, está triste, louve. E eles começaram a louvar e de repente um terremoto invadiu aquele lugar, estremeceu aquelas vidas, rompeu com os grilhões, com as algemas, com as prisões, porque não há mal que resista ao louvor. A Bíblia diz que Deus habita em meio do louvor e o louvor do seu povo. Você já experimentou louvar? Você já experimentou louvar no momento difícil mesmo? No momento em que o coração está chorando? Você já experimentou louvar e percebeu quão forte é o louvor? Foi através do louvor que as muralhas de Jericó, reconhecida como muralhas robustas, intransponíveis, elas simplesmente sucumbiram e desmoronaram. Quando Josué simplesmente convidou os levitas para tocar as trombetas no 7º dia, aquelas muralhas não resistiram. Não há muralha, não há fortaleza que resista ao poder do louvor. Eu não sei qual de repente tem sido as muralhas e as fortalezas que tem te aprisionado, mas é tempo de louvar. É tempo de abrir a alma, abrir o coração e começar a louvar. E foi isso que o profeta Abacuque fez, louvou ao Senhor. Louvou de todo o seu coração, com toda a sua alma. O salmista Davi nos diz no Salmo 34, versículo 1: louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Eu acho fantástico esse texto, quando diz: o seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Sabe o que é que ele quer dizer? Não importa o dia, não importa o momento, se é de conquistas ou de derrotas, de ganhos ou de perdas, de tristeza ou de alegria, o seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Louvarei ao Senhor em todo tempo, em todo tempo. É fácil louvar quando tudo está dando certo. Oh, glória, aleluia! Fui promovido no emprego, ganhei um carro zero, vou trocar casa por uma casa nova, né? A gente começa a louvar com todo ímpeto, mas de repente, quando a gente está diante de um diagnóstico que não é favorável, de repente, quando a gente está diante de uma sentença que não é favorável, de repente, quando a gente se depara com uma notícia angustiante, será que nós temos a força que teve Jó ao ouvir sobre a morte dos seus filhos? Ele rasga suas vestes, ele louva ao Senhor dizendo: Deus me deu, Deus tomou, bendito sempre seja o nome do Senhor. O nome do Senhor, o nome do Senhor. Louvor é o que nós precisamos. E quando eu falo de louvor, não falo de repertório. É interessante deixar isso bem claro, porque quando o rei Salomão faz a inauguração do templo, a Bíblia nos diz que depois dele ter orado, veio o fogo do céu, consumiu todo o holocausto, e a glória do Senhor encheu toda a casa, e quem estava do lado de fora não conseguia entrar, e os levitas cantaram incessantemente, ininterruptamente: o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Era um refrão de uma canção, não havia repertório, mas o que havia era a glória de Deus manifesta naquele lugar. Aleluia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Esses são os elementos do avivamento: oração, louvor. Agora o versículo 2 diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Terceiro elemento, palavra. Tenho ouvido, ó Senhor, a tua palavra. Não existe avivamento sem a palavra. Avivamento sem palavra é movimento. E todo avivamento bíblico é um retorno às escrituras sagradas. O avivamento que Moisés, através de Deus, provocou, foi quando ele desce do monte com os mandamentos da parte de Deus.
Esdras, durante 7 dias, convocou o povo que ficava das 6 horas da manhã, justamente ao alvorecer, até o ponto zênite, que é meio-dia, onde o sol se encontra justamente no centro. E sabe como é que esse povo ficou durante os 7 dias? Em pé, ouvindo a palavra. E houve o grande avivamento que trouxe a restauração das muralhas. Josias, o rei Josias, quando ele acha o livro da lei, ele pede para que o escriba, o sacerdote leia, e todo o povo vive um grande avivamento. Em toda a história, nós encontramos a ênfase na palavra. Olha um detalhe aqui que às vezes passa despercebido: quando existe o Pentecoste, em Atos capítulo 2, existe línguas de fogo, começa a falar línguas estranhas, começam a profetizar, mas depois do repré, Pedro pega a palavra, começa a ler a palavra, e depois da exposição da palavra, 3.000 pessoas se convertem. Você consegue entender que avivamento sem palavra é movimento? E houve a exposição da palavra, e a partir da exposição da palavra, as vidas se renderam e se converteram. A grande reforma, que esse ano de 2017 fará 500 anos, que ocorreu justamente em 31 de outubro de 1517, onde a Bíblia era proibida de ser traduzida para qualquer idioma e vivia sendo acorrentada. Somente o clero tinha acesso à Bíblia, o alto clero. Mas quando um monge alemão chamado Martinho Lutero, ele começa a proclamar uma das suas máximas, que diz: sola Scriptura, somente a Escritura. A partir dali começa um avivamento, porque as pessoas, elas agora querem ver o que está escrito, como os cristãos bereanos que o apóstolo Paulo elogia, porque eles têm um olho no pregador, mas o outro na Bíblia, olhando para o pregador, olhando para a Bíblia, conferindo se o que eles estavam falando estava de acordo com a Bíblia. E a Bíblia nos fala, no livro de Apóstolos, que os bereanos foram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica, porque eles ouviam, analisavam e julgavam a profecia. Não há avivamento sem a palavra. E o profeta Abacuque diz: tem ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Agora a pergunta é: será que você está disposto hoje a ouvir a voz de Deus? A permitir que essa voz venha bradar no teu coração, mais do que todas as vozes que assombram a sua vida, vozes do medo, vozes da dúvida, vozes da insegurança. Quem é que vai falar mais alto? A Bíblia nos diz que ele ouviu, e está escrito no Salmo 119, versículo 25 e 50, a tua palavra me vivifica. Eu digo, partir de mim, quantas vezes eu cheguei arruinado, angustiado, e a simples leitura da palavra renovou a minha vida. A simples leitura. É tanto que psiquiatras e psicólogos, sem nenhum compromisso religioso, eles desenvolveram uma tese chamada salmoterapia, onde eles se deparam com pacientes, eles tentam de todos os métodos e não conseguem o resultado esperado. Sabe o que eles dizem? Comece a fazer terapia no livro de Salmos. E quando eu li sobre isso, eu fiquei surpreendido pelo fato do resultado, a partir de uma simples leitura. E aí desenvolveu essa tese salmoterapia, que você vai lendo. E é tão gostoso quando você lê, por exemplo, o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal temerei, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente bondade, misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre.
Você quer encontrar pastor Sidney? Você vai encontrar ele na casa do Senhor para sempre. É na casa do Senhor. Antes, para me encontrar, você poderia me encontrar em qualquer bar de Paulo Afonso, em qualquer roda de samba, de música. Era fácil me encontrar nesses lugares, mas hoje, a partir de hoje, você só me encontra na casa do Senhor, louvando a Ele para sempre. Há pessoas que só eram encontradas em lugares perversos, mas hoje, se alguém quiser encontrar João, se alguém quiser encontrar Maria, somente na casa do Senhor e para todo sempre. Sabe o que é que eu acho interessante? Eu me lembrei agora desse salmo. É que um dia, um homem leu o Salmo 23, declamou o Salmo 23, e tudo bem. Depois veio um outro homem e abriu o mesmo salmo, e quando ele leu, ele recitou o salmo, de repente, sabe, toda a igreja começou a glorificar, exaltar, engrandecer o nome de Deus, e foi algo tremendo. E ali ficou a dúvida no ar, não entendi. Ambos leram o mesmo salmo. Qual foi a diferença do primeiro para o segundo? Resposta: o primeiro conhecia o salmo do Senhor, o segundo conhecia o Senhor do salmo. Tão importante quanto conhecer a palavra do Senhor é conhecer o Senhor da palavra. Veja a Bíblia como uma carta de amor escrita por um pai amoroso que deseja o melhor para você. E nela está escrito sobre esse manual de vida, conselhos práticos para que venhamos viver uma vida abundante em todo o tempo. Abacuque, voltando ao profeta Abacuque, ele clama pelo um avivamento global. Escute, o avivamento não veio. Ele clama por um avivamento nacional. O avivamento não veio. Deus disse a Abacuque que o juízo já está determinado e que essa nação vai sofrer nas mãos dos babilônicos. Israel será levado ao cativo. No entanto, se a história terminasse aqui, realmente seria triste. Mas a história não termina assim. A história termina nos ensinando que Abacuque não viveu o avivamento no mundo em que ele esperava. No entanto, em seu próprio mundo, ele viveu esse avivamento. Quantos estão entendendo e pode dizer amém? Ele não viveu o avivamento no mundo conforme ele esperava, mas em seu mundo, ele viveu esse avivamento. Eu oro por minha nação, eu oro pelo meu povo, eu oro por esse mundo. Mas sabe de uma coisa, querido? Se o avivamento não vier para a minha geração, para mim não deixará de ser uma realidade. Se o avivamento não vier para o mundo do qual eu vivo, no meu mundo, eu viverei esse avivamento. Portanto, o Abacuque chega à seguinte conclusão: de que ele terá sim uma vida avivada no Senhor, que ele viverá o avivamento genuíno da parte do Senhor. E nós oramos pelo Brasil, nós oramos pela Bahia, nós oramos por Paulo Afonso. Mas se esse avivamento não vier, que nós tanto aguardamos, nós devemos viver esse avivamento por nós mesmos. Deus prometeu a Abacuque, disse: olha, eles vão para a Babilônia. Mas a oração de Abacuque qual é? Eu tenho ouvido a tua declaração, me sinto alarmado. Aviva a tua obra no decorrer dos anos, e no discurso dos anos faze conhecida. Na tua ira lembra da tua misericórdia. O povo vai para a Babilônia. Agora chama a tua atenção para um detalhe: quando o povo vai para a Babilônia, tem alguns homens de Deus na Babilônia. Um deles é Daniel. Tem outros, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E olha a oração de Abacuque: torna a tua obra conhecida. Torna a tua obra conhecida, Deus, para que saiba que em Israel há Senhor. Para que saiba que em Israel existe um Deus fiel e verdadeiro. E Daniel lá na Babilônia,
ele não se curva perante a Babilônia, mas toda a Babilônia se curva perante o Deus de Daniel. Quando eles reconhecem que Daniel adora um só Deus numa nação politeísta, eles obrigam Daniel a adorar Nabucodonosor, se curvar diante da estátua, e ele recusa. Então o que acontece? Coloca Daniel na cova dos leões, mas os leões tiveram que jejuar naquela madrugada e nada fizeram contra Daniel. No entanto, quando Nabucodonosor percebe que aquela sentença não surtiu nenhum efeito sobre Daniel, ele coloca outros homens, e de repente os leões devoram aqueles homens, e ele reconhece que o mistério está em Daniel, e a partir dali ele faz um decreto, e o decreto que Nabucodonosor faz para toda a Babilônia, é que toda a Babilônia, todos os povos que estão sobre o seu domínio, devem adorar ao único Deus, ao Deus de Daniel. Esse é o verdadeiro Deus. A oração de Abacuque é atendida. Torna a tua obra conhecida, torna o teu nome conhecido. Da mesma forma, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que são colocados na fornalha, aumentam 7 vezes. Olha, irmãos, às vezes nós vamos passar por prova e elas vão piorar 7 vezes mais. Mas não pasme, não temas, porque Deus está contigo. E no meio da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abidnego dançaram na presença daquele que era semelhante a um Deus. Era teofonia, aparições de Jesus Cristo ainda no Antigo Testamento. Jesus entrou com ele na fornalha. Estão te lançando na fornalha, você não está só. Jesus entra contigo para te proteger, Ele entra contigo para te defender. E a Bíblia nos diz que eles saíram da fornalha, e o nome de Deus mais uma vez é glorificado, engrandecido, tudo para atender a oração que um dia Abacuque fez. Torna conhecida no decorrer dos tempos, torna conhecida. Ou seja, eu oro por um avivamento, mas eu tenho plena consciência que esse avivamento não pode chegar. No entanto, a realidade da minha cidade, do meu estado, do meu país, do mundo que eu vivo, não pode interferir nos meus valores. Eu sei em quem tenho crido, e eu sei que é poderoso. Eu sei a quem eu sirvo, e eu sei que tem me guardado. Então viva você o avivamento, assim como Abacuque, para de lamúrias, para, de resmungar, começa a viver da parte de Deus o seu avivamento. E a história de Abacuque termina no versículo 17 em diante, quando ele encontra a essência do verdadeiro avivamento, que eu poderia chamar com uma só palavra: a suficiência. É quando Deus torna-se suficiente em sua vida. Aí você vive o verdadeiro avivamento. É quando Deus torna-se suficiente. Você nunca vai perceber que Deus é tudo que você tem, até você reconhecer que Ele é tudo que você precisa. Então deixe Deus ser suficiente. Abacuque capítulo 3:17, ele começa a dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que os frutos da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mais mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja mais gado, todavia, e aí sim, primeira pessoa do singular, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Ele faz os meus pés como da corça, Ele me faz andar altaneiramente, além dos meus próprios limites. Se coloque em pé e aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor.
No capítulo 1, no capítulo 2, ele diz nós, ele se refere ao povo, ele se refere à nação, ele se refere à geração, mas ele encerra o seu livro dizendo todavia eu me alegrarei em Deus. Se a minha casa quer se alegrar em Deus ou não, se a minha família quer se alegrar em Deus ou não, se meus colegas de trabalho querem se alegrar em Deus ou não, se meus conterrâneos querem se alegrar em Deus ou não, problema deles, eu todavia me alegrarei no Senhor, exultarei ao Deus da minha salvação, porque Ele faz os meus pés, olha para mim, os meus pés como o da corça, andar altaneiramente, além dos meus próprios limites. Você vai andar além dos seus próprios limites, você vai viver além dos seus próprios limites, você vai vencer, porque você não está sozinho, meu irmão. Deus está contigo, e esse Deus traz avivamento para a sua vida agora. Ele traz avivamento para você, amém? Receba esse avivamento da parte de Deus. O que Deus ensinou a Abacuque, o que Ele me ensina e te ensina, é que pessoas vivas, elas vivificam. Pessoas mortas, elas mortificam. Você consegue entender isso? Nós estamos orando para que haja vida, mas Deus quer a partir de nós gerar essa vida. A partir de mim, a partir de você. Pessoas vivas, elas vivificam. Se existe vida de Deus aí em você, aonde houver morte, aqui não é cultura budista não, onde Buda passava as flores de lótus, ressurgia, nem mitologia grega, não, estou falando que a partir de você, a vida, aqui não é mitologia grega, a lenda de Mitra, tudo que tocava virava ouro, não é isso. Não. O que nós estamos ensinando aqui é o que Deus disse a Abraão: onde pisarem as plantas dos teus pés, eu abençoarei. Onde tocares com as pontas dos teus dedos, eu abençoarei. Abraão, se tu uma bênção e anda na minha presença, porque a partir de ti, eu abençoarei multidões e multidões, nações e nações, povos e povos. Essa mesma promessa que Deus fez a Abraão, Ele faz a mim, Ele faz a ti, Ele faz a nós. A partir de nós, Deus fará uma nova história. Pessoas vivas são pessoas que vivificam. Por onde você passar, você vai vivificar. Pessoas que se encontram amortecidas, pessoas que se encontram morrendo, não importa o motivo, a causa, Deus vai te usar para levantar os caídos, levantar os prostrados, alegrar aqueles que estão desanimados e fazer uma nova história. Amém? Eleve suas mãos aos céus. E vamos nessa hora louvar ao Senhor, clamando por um avivamento autêntico, um avivamento genuíno, um avivamento verdadeiro. Essa é a minha oração, Senhor. Aviva a tua obra, aviva a tua obra, aviva a tua obra, ó Senhor. Torna conhecida no decorrer dos tempos, torna conhecida. Aviva a tua obra, Senhor. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa oração. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor.
que se compara à esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, enche este lugar com a tua presença, Pai. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor.
Quero ver a igreja. Santo és. Ele é bem-vindo em nosso meio. Ele tem enchido este lugar com a sua presença. Que seja o desejo do seu coração ser inundado com a glória do Senhor na sua vida. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Fique à vontade entre nós, Senhor. Teu Espírito Santo possa estar passeando nas nossas vidas, nos conscientizando do pecado, da justiça e do juízo. Para finalizar mais uma vez. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, querido, essa é a nossa oração. E é por isso que nasceu o Avivai. E esse final de semana, pleno feriado do carnaval, cujo sentido da palavra é carne vale tudo, tanto sábado, domingo, segunda, terça, a nação estará em trevas. É interessante como cada autoridade de cada município, cada prefeito, ele entrega a chave da cidade nas mãos de uma divindade demoníaca, é o Rei Momo. E como igreja, durante muito tempo eu fiquei me questionando o que fazer. O que fazer? Nesse país de carnaval, nesse carnaval desse país, o que fazer? Em certa ocasião eu estive orando para que Deus nos desse uma direção, uma visão, e a palavra do Senhor era essa: avivai, avivai, avivai. E eu disse: é isso, Senhor. É isso que nós vamos buscar em pleno carnaval, o avivamento espiritual. Fazendo menção do teu nome, que é poderoso para libertar vidas, para libertar e transformar vidas. Então, sábado, domingo, segunda e terça nós estaremos aqui. E haverá palavra, haverá louvor e muita oração. E o que nós vamos fazer? Clamar por avivamento. Se esse avivamento não vier para Paulo Afonso, que venha ao menos para essa igreja. Se não vier para essa igreja, diga comigo assim: que venha ao menos para mim. Que venha ao menos para mim. Nós vamos orar avivamento por toda a nossa nação, por todo o nosso estado. Mas mais do que isso, nós vamos buscar viver esse avivamento da parte do Senhor. E aqui com as mãos levantadas nós vamos profetizar, nós vamos declarar: avivai, Senhor, cada vida, avivai, Senhor, cada casa, cada família, avivai, Senhor, cada cidade, avivai, Senhor, cada região, avivai cada nação, avivai, Senhor. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.